Todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, Isaías, capítulo 53 e João, capítulo 1. Atos, capítulo 8, Isaías 53 e João, capítulo 1. Aleluia. Vamos ler primeiro Atos, capítulo 8, depois Isaías 53 e depois João, capítulo de número 1, versículo de número 28. Glória seja dada a Deus. Atos, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você tem a oportunidade dada por Deus de glorificar o nome do Senhor Jesus. Como nós comentamos aqui, nós estamos numa vantagem muito grande. Nós chegamos, e às vezes essa vantagem que nos deixa acomodado, né? A gente vem de carro, alguns até com ar-condicionado ligado, e como eu disse nossos irmãos lá, eu disse do nosso irmão Mariano, que ele chega a andar mais ou menos de 7 a 8 quilômetros, mas o nosso irmão Diácono Santos, quando ele está na casa da tia dele, ele tem que se deslocar de lá para a igreja, ele anda 5 horas a pé para poder chegar na casa de Deus, e vai tocar a bateria, vai louvar a Deus e vai glorificar o nome do Senhor. Então nós temos uma dianteira muito grande, que a gente não se cansa como eles se cansam, então nós temos energia para poder gastar adorando ao nome do Senhor. Então vamos fazer uso dessa energia em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo de número 30 ao 32. Quem encontrou diz amém. Verso 30 diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Ele foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isaías, capítulo de número 53. Profeta Isaías, capítulo de número 53. Quem encontrou diz amém. Os que não encontrou, acompanhem ali com a minha sobrinha no Data Show. Isaías 53, versículo de número 3 ao 7, depois versículo de número 11. Versículo 3. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, alguém ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Eu vou repetir essa frase: cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Primeira parte do versículo 11 diz: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 28.
Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 28 e 29. Quem encontrou diz amém? Perdão, falei 28, é o versículo 26. João 1, 26. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que arranca o pecado do mundo. Amém? Nós vamos orar a Deus agora. Você vai pegar na mão da sua irmã, você vai pegar na mão do seu irmão. Ouve o que eu vou dizer para os irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, para nós oferecermos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício, os irmãos sabem que nos dá a entender como algo além, algo que exija de nós. No Antigo Testamento se ofereciam animais, no Novo Testamento não se oferece mais animais, mas a Bíblia diz que Deus quer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus espera de nós esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é depois que morrermos, é enquanto estamos vivos, um sacrifício agradável a Deus. Nós temos duas maneiras para cultuar a Deus. E o culto do Velho Testamento não tinha culto sem ter sacrifício. Era necessário que fosse sacrificado um animal para ter o culto ao Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. E para ter culto no Novo Testamento também tem de ter sacrifício. Eu sei que tem pessoas que vieram com problemas, pessoas que vieram com dificuldade, pessoas que vieram com enfermidades. E sacrifício é isso. É você deixar tudo de lado, oferecer o sacrifício a Deus. Porque quando Elias ofereceu o seu sacrifício a Deus, aí Deus respondeu com fogo. Se você quer que Deus responda, é preciso apresentar o seu sacrifício ao Senhor. Talvez você deixou o marido xingando você e veio para a igreja. Talvez você deixou o filho ardendo em febre e veio para a igreja. A Bíblia diz em Mateus 15 de uma mulher que deixou a filha dela à beira da morte. Aquela mulher era de origem grega, sirofenícia, e ela foi até Jesus. Ela deixou a filha à beira da morte e foi até Jesus. E Jesus recompensou a fé dela e curou a filha dela mesmo à distância. Não importa o que você deixou na tua casa, o que importa é como você veio buscar a solução. Se você deixou em casa, mas veio por vir, não vai resolver nada. Mas se você deixou em casa e veio buscar a Deus acreditando que Deus tem poder para mudar este quadro, Deus tem poder para mudar este quadro. Eu quero orar a Deus por você. Levante a sua voz, segura a mão da sua irmã, a mão do seu irmão, e peça para Deus falar contigo. Peça para Deus falar conosco. Peça para Deus falar através da sua palavra. Porque o nosso Deus não é de pedra, não é de pau. O nosso Deus fala. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, meu Deus e meu Senhor eterno, venha ajudar, ó Deus querido, ó Deus amado, a cada irmão, a cada irmã, meu Deus e meu Senhor eterno, que veio para a Tua casa, meu Deus e meu Senhor amado, para poder ouvir a Sua palavra, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, ó meu Deus e meu Pai, através da Tua palavra. A Tua palavra tem este poder para poder solucionar conflitos internos, para poder solucionar, meu Deus e meu Pai, todos os problemas que o diabo lança dentro da alma do homem. E às vezes a alma está angustiada, oprimida, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do
o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para pisar a cabeça da serpente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para resgatar o homem caído e o reconciliar com o Pai. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para dissipar toda a força do pecado, arrancar o pecado imundo e causar uma eterna salvação naqueles que creem. Espírito Santo, ouve nossa oração, fala com o teu povo, te pedimos e agradecemos, crendo em nome de Jesus. Toma o seu lugar aplaudindo e glorificando. Entenda alguns pontos que estaremos passando aqui. Nós lemos acerca de matança, de sacrifício de uma ovelha e de um cordeiro. Em Atos 8 fala de uma ovelha como uma ovelha. Em algumas partes de Isaías fala como uma ovelha, em algumas partes como cordeiro. Algumas pessoas confundem ovelha e cordeiro. A ovelha seria um cordeiro do sexo feminino, a fêmea de um cordeiro adulto. O cordeiro, ele é o filhote de uma ovelha. A ovelha por si só é um animal que não tem como se defender. Até o gato, quando você vai acuar o gato, ele dá um jeito e põe as unhas para fora para tentar se defender. Tem gato que foge de cachorro e tem gato que enfrenta o cachorro. A ovelha, ela não tem nenhum tipo de recurso de ataque. Ela é um animal inofensivo e também é um animal exposto. Quando Davi pastoreava ovelhas, a Bíblia diz que os animais vinham e Davi defendia suas ovelhas. Quando Jesus nos chama de ovelhas, para o apóstolo Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. É porque a ovelha tem de ser cuidada. O bode não precisa, o bode sabe se defender, o bode dá chifrada, dá patada, dá coice, o bode faz o que for preciso, a ovelha não. Por isso que Jesus não disse apacenta os meus bodes, ele disse apacenta as minhas ovelhas, porque elas não têm como se defender, cuida delas. E o apóstolo Pedro, mais à frente no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz: apacentem o rebanho de Deus, não por desejo de dinheiro, mas cuidem do rebanho de Deus. A ovelha é um animal que precisa de ser cuidada e protegida. E o filhote da ovelha, então, o cordeiro, nem se fala. E quando se fala de animais, de cordeiros, quando se fala de bois, nós estamos no século 21. Eu aceitei Jesus no século passado. Eu aceitei Jesus quando era normal todo mundo jejuar. E nós estamos no século que é anormal as pessoas que jejuam. Quando o marido fala para a esposa: eu estou de jejum, ou quando a esposa diz: eu estou de jejum, a mulher fala: nossa, de jejum de novo, justo hoje quer fazer aquela comida gostosa, e a mulher briga com o marido. Antigamente era o marido e a esposa em jejum para Deus tirar o filho das drogas e da bebida. Hoje em dia, quando o marido quer, a mulher não quer. Quando a mulher quer, o marido não quer. Hoje em dia o anormal é o que jejua. Hoje em dia, quando se fala de boi, quando você fala de boi, tanto que você vai nos açougues, eu estava lá na África, quando você está em alguns lugares do Brasil mesmo, você pergunta que carne que é essa. Aqui em Campinas a gente fala coxão mole, ponta de alcatra, picanha, contrafilé, nós falamos assim. Dependendo do estado do Brasil que você vai, você pergunta que carne que é, você fala carne de boi. Que carne que é essa? Carne de boi. Eles não separam por nome, carne de boi. Quando se fala de boi, irmãos, dependendo dos lugares do Brasil, e até mesmo aqui em São Paulo, quando se fala de boi, a pessoa já pensa: se a gente matar um boi no final do ano, vai dar uma churrascada. Então, quando se fala de boi, ou quando se fala de cordeiro, a pessoa vai no matuto, vai na churrascaria, vai em algum rodízio aqui de Campinas, e quando fala assim: ó, nós temos carnes nobres, temos carnes exóticas, temos carne de cordeiro, carne disso. Então, quando se fala de carne, irmãos, nos dias do século 21, o povo só pensa em comida, só pensa em comer. Mas antigamente, irmãos, não era assim. Nos tempos de Israel, quando falava de carne, de cordeiro, de boi, o povo não ficava pensando em comer, comer, comer.
Quando se falava de animais, de bois, basta você ir lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, quando o faraó pede para Moisés orar e arrancar as moscas, que foi uma das pragas. Moisés ora, as moscas saem. Aí o faraó fala assim, reúne o povo aí e oferece o sacrifício aqui dentro do Egito. Moisés disse, não vai dar para a gente fazer isso, porque nós temos que oferecer sacrifício a Deus. E se nós matarmos boi, os egípcios adoram bois, vai ser abominação para vocês vão pedrejar a gente. Nós temos de ir para o deserto e vamos oferecer um sacrifício para Deus. E temos de ir e levar nossos bois, porque nós vamos sacrificar eles ao Senhor. Quando falava de boi, de carneiro, de ovelha, no Velho Testamento, se falava de sacrifício, irmãos. Quando o homem pecou, Deus estabeleceu e falou, olha, Adão, se você pecar, você vai morrer. E Adão pecou. Então para Deus não matar Adão, porque o salário do pecado é a morte, aí então Deus proveu que animais morreriam no lugar do homem que pecasse. E então, desde que foi estabelecido isso, essa matança de animal, porque o homem não para de pecar e mata boi. Quem não tem dinheiro oferece um pombinho, como foi o caso dos pais de Jesus quando foram apresentar a Jesus Cristo no templo, e mata boi, mata cordeiro e mata bode. Irmãos, era muito sangue, irmãos. Quando Salomão foi dedicar o templo a Deus, a Bíblia diz que foi muito animal que foi morto. Irmãos, eu tento imaginar, irmãos, era muito sangue, era muito animal. E eu fiz questão de ver na internet como se degola um cordeiro, como se degola uma ovelha. E o vídeo, irmãos, eu tive a tristeza de cair num vídeo eles mostrando como se arranca a pele inteira de uma ovelha em 3 minutos. E eu vi aquilo e me doeu o coração. Quando o vídeo entrou, já tinham cortado o pescoço da ovelha, e o homem ia com a faca abrindo para poder tirar a pele da ovelha. E eles penduravam. É coisa de profissional, irmãos. É coisa de profissional que não tem nem um pouquinho de dó do animal, só pensa no dinheiro que a lã vai causar. É coisa de mercenário, é coisa de quem não pensa na vida da pessoa, é coisa de pastores que não pensa na alma da ovelha. Ele quer a lã, ele quer arrancar, ele quer sugar, ele quer arrancar dinheiro, fazer fábrica, fazer luxo, manter uma vida de ostentação, arrancando a pele da ovelha. Deus nos livre dessa raça animalesca. Deus nos livre de termos pastores que só pensam na lã das ovelhas. E Deus diz em Ezequiel 34, Deus fala dos pastores que só arrancam a lã da ovelha, mas não cuidam do rebanho do Senhor. E eu comecei vendo, irmãos, como que eles faziam. E em Israel tinha muita matança. Nos dias de Jesus aqui na terra, continuava a matança. Tinha diminuído em certo sentido, mas em outro sentido não. Vocês vão ver Jesus entrando no templo e enxotando os homens que estavam vendendo animais dentro do templo, porque o povo ia para o templo e iam levando os seus animais. Então ali já havia aquele comércio de animais ali dentro da casa de Deus. Então Jesus enxotou todo mundo, mas Jesus não era contra o sacrifício. Quando ele curou leprosos, ele disse, vão e apresenta a oferta que Moisés estipulou para a cura do leproso. Então Jesus, em tempo algum, ele foi contra o Velho Testamento enquanto ele estava vivo. Mas ele tinha já mandado escrever, já tinha dado as palavras do Novo Testamento. Mas Jesus estava vivo. E a Bíblia diz que um testamento só tem valor, só entra em vigor quando morre o testador. Não tem lógica nosso irmão Luiz fazer o testamento e deixar carro para nossa irmã Solange, deixar casa para a irmã Solange e deixar um monte de coisa, e enquanto ele está vivo, esse testamento não tem valor. A Bíblia diz em Hebreus que o testamento só tem valor quando morre quem fez ou quem ditou o testamento. E enquanto ele estava vivo, ele estava ainda vivendo na terra nos dias do Velho Testamento. Quando ele morreu na cruz e deu um brado dizendo, está consumado, a partir dali começou a vigorar o Novo Testamento. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito causa vida. E Jesus Cristo veio para a terra com uma missão. E quando ele veio para a terra, ele sabia quem ele era. As multidões não sabiam quem ele era. E João Batista, ele disse, eu também não sabia quem ele era.
Ele diz assim em João capítulo 1, ele disse: mas aquele que me enviou para batizar, ele disse: aquele sobre quem você vê pousando o Espírito em forma de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que no outro dia Jesus veio em direção de João, e João diz: olha, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, irmão Adriano, é isso, é um motivo de alegria. Mas eu quero levar vocês à mente de Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Cordeiro. Funciona assim, irmãos. Você já viu quando tem aqueles vídeos na internet que o pessoal do PCC pega alguém para poder matar, e a pessoa, eles passam fita na pessoa como se fosse enrolando uma múmia, e a pessoa tem desespero porque vai morrer? Já viu quando o Estado Islâmico pega alguém para poder matar, e a pessoa sabe que a morte está chegando, e ele começa a entrar em desespero? Jesus Cristo estava aqui na terra, o tempo todo ele sabia quem ele era. Um dia ele chegou a dizer: a minha alma está angustiada até a morte, mas o que eu direi? Ele disse: fugirei desta hora? Ele disse: não, pois para isso eu vim ao mundo. Ele sabia quem ele era, e ele sabia por que ele estava aqui na terra. Jesus andou como criança, andou como adolescente, como jovem, e andou como homem formado nas ruas de Israel, e viu muita coisa. E ele viu a cena que eu vi. Ele viu cordeiros sendo degolados, ele viu bois, ele viu bodes, viu animais sendo degolados para serem oferecidos em sacrifício. E Jesus andava e via aquilo. Ele sabia o que estava esperando ele. A mãe dele não sabia. Quando Simeão levantou Jesus para apresentar Jesus no templo, ele disse: uma espada vai traspassar a alma dele. A Bíblia diz que Maria só guardou aquilo no coração. Maria não sabia que dentro do ventre dela, ela estava gerando o sacrifício para salvar toda a raça humana, todo o planeta Terra da época dela, e todos que viriam nascer, estava sendo gerado dentro do ventre de Maria. Por isso que em Lucas capítulo 11, versículo 27, depois Jesus Cristo pregou uma mulher em todo o meio da multidão e disse: bem-aventurado é o ventre da onde tu nasceu, e bem-aventurados são os peitos em que tu mamaste. A mulher que teve o prazer de gerar dentro de si o sacrifício para toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi oferecido pelo pecado do Eliel, do Manuel, do Gabriel, de Samuel, dos homens do Velho Testamento. Aqueles cordeiros foram gerados no ventre de uma ovelha. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aos 12 anos ele já sabia quem ele era. Quando ele ficou no templo por um tempo, a Bíblia diz que voltou Maria e José para procurá-lo depois de alguns dias. E o encontrou no templo e disse: meu filho, por que se fez isso com a gente? E Jesus Cristo disse: vocês não sabiam que era importante, convinha que eu estivesse na casa de meu pai? Maria parou, e a Bíblia diz que ela só guardava aquilo no coração, porque o anjo disse que Jesus nasceria do ventre dela, e ele livraria o seu povo dos seus pecados. Mas até então Maria não estava entendendo, irmão. Até então Maria não estava entendendo. Talvez para Maria Jesus seria o profeta Elias, alguém como o profeta Elias, que viria para de uma forma sobrenatural livrar o povo das mãos dos romanos, como os próprios discípulos ficaram esperando algo desse tipo. Mas Maria não sabia o que aguardava o filho dela. Mas o filho dela sabia o tempo todo o que aguardava ele.